Meus queridos, eu quero conversar com você nessa noite, algo que Deus tem pregado durante essa semana na minha vida, em minha vida, porque temos algo que está conosco, é aquilo que nós pregamos, nos prega. Tem momentos que é depois da palavra e tem momentos que é antes da palavra. Então, nada do que a gente venha trazer para você não é o que Deus tenha falado conosco, o que Ele tem nos tratado, nos impulsionado. E eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre algo que essa semana tem vindo muito ao meu coração e creio que é pertinente para esses dias. Luísa, que está comigo hoje, Eclesiastes 3:8, perdão. Vamos iniciar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Gente, essa palavra ela vai falar sobre guerra, sobre períodos de guerra. Nós temos vivenciado isso nos últimos dias, muito respeito a Israel e ao Irã, e vamos conversar um pouco sobre isso também, dentro da palavra e dentro da história. Mas a palavra fala em Eclesiastes, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, eu escutei uma frase nessa semana que mexeu muito comigo e me motivou a trazer essa palavra, que fala que aonde há uma falsa paz, somente uma guerra pode mudar essa situação. Então, tem períodos em que nós vivemos uma falsa paz. Isso em nós, dentro de nós, isso ao nosso redor. E isso, muito do que estamos vendo hoje diante de Israel. Israel, pelo todo o contexto histórico, desde o passado, mas principalmente desde 1979, quando o regime islã assumiu o domínio do Irã, ele vive uma falsa paz. É um povo que se defende, é um povo que, desde esse período, tem se defendido de tempo em tempo. Então, quando muitos me perguntam a minha opinião sobre isso, dentro do que pouco que conheço da história, mas nesse momento Israel tem se levantado para que realmente possa viver uma paz. Tem um canal no YouTube que é Israel com a Aline, algo que a gente acompanha, que trouxe muito bem desenhado essa situação. O que está acontecendo é que você mora em um apartamento e do lado tem um vizinho que está construindo uma bomba apontada para o teu quarto. E você já conversou com ele, já falou com ele, e ele não quer desfazer aquela bomba por nada, mas ele diz assim, não tem nada a ver, eu só estou construindo uma bomba, mas ela está virada. Então, Israel está lutando para que essa falsa paz, ela acabe. Só que saindo de Israel, nós podemos trazer essa palavra para a nossa vida. Tem momentos em que nós estamos vivendo em algumas áreas da nossa vida essa falsa paz. É uma falsa paz, muitas vezes no interior, é uma falsa paz relacionada à família, é uma falsa paz relacionada a casamento, é uma falsa paz relacionada a algo profissional, é onde a gente diz que há paz, mas não há. É onde nós mesmos vamos, a palavra certa não é nos enganando, mas nós vamos aceitando uma paz que na verdade ela não existe. Nós vamos nos convencendo que nós estamos em paz com algumas situações, mas na verdade nós não estamos vivendo essa paz, nós não somos livres. Então a palavra nos fala em Eclesiastes, há tempo de guerra e tempo de paz. Então, tempo de guerra vem para que nós tenhamos tempos de paz. E a questão de guerra eu trago aqui como enfrentamentos necessários. Tem coisas, meu irmão, que eu e você, se nós não começarmos a enfrentar, nós vamos viver com essa falsa paz o resto da nossa vida. Tem coisas que se a gente não se levantar e declarar uma guerra contra essa situação, nós vamos continuar a viver com essa falsa sensação de paz. E aqui eu inicio essa palavra perguntando para você, tem alguma área da tua vida que você se sente dessa forma? Com uma falsa paz. Parece que há paz, mas não há. Parece que você está tranquilo, mas você não está. Então essa palavra vem para isso, gente, que enfrentamentos necessários, confrontos necessários, vão nos levar a lutar por uma paz verdadeira. Isso em todas as áreas, em todos os sentidos. Então existe guerra onde há uma falsa paz. Jeremias 6,13 tem um versículo que encaixa muito bem com aquilo que temos falado hoje aqui, que é um versículo muito forte. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos,
tanto os sacerdotes como os profetas, todos que praticam a falsidade. Então essa passagem aqui, ela está num contexto de uma falsa paz. Ai dos profetas, ai dos sacerdotes, que dizem que há paz onde não há paz. Então, gente, o intuito dessa mensagem hoje é essa palavra nos confrontar, ao ponto da gente realmente ter uma convicção que nós precisamos nos levantar para enfrentamentos necessários, confrontos necessários, para que a gente venha ter uma paz. Porque nós vemos em toda a história, nós vamos passar um pouco por ela hoje, de momentos que o próprio Israel teve que lutar para que tivesse paz. Então, tem pessoas que estão esperando uma paz, onde ela não vai vir se você não se posicionar. Então, ela não vai vir, você não vai conseguir viver, desfrutar dessa paz, se você não se posicionar com aquilo que tem tirado a tua paz. Então, hoje eu vejo como se Deus estivesse levantando para a igreja aqui um grito de luta, um grito de posicionamento, um grito de se posicionar com aquilo que tem tirado a paz, com aquilo que tem se levantado contra você. Gente, são dois tempos distintos aqui, tempos de guerra e tempos de paz. Então isso nós vamos permear nossa vida em todos os sentidos. Toda guerra é contra o inimigo. Ninguém faz guerra contra o amigo. A partir do momento que eu estou guerreando, é contra o inimigo. O inimigo é aquilo que vem para acabar com algo na minha vida. O inimigo é aquilo que vem para me machucar. O inimigo é aquilo que vem para me causar dor. O inimigo é tudo aquilo que vem para me ferir, aquilo que vem para tirar a minha paz. Então, que você possa nessa noite em Jesus ter um posicionamento de se levantar para dizer: eu vou me levantar contra todo aquele inimigo que tem se levantado contra mim, contra tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Eu quero começar a ler alguns versículos para você. Primeiro, para deixar claro para você, nós temos um inimigo declarado contra nós. Nós temos um inimigo declarado contra nós, que diz 1 Pedro 5:8, diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então nós temos um inimigo, nós temos alguém que é contra nós. Então se eu tenho um inimigo, automaticamente eu estou em guerra contra ele, eu estou lutando contra ele. E toda guerra inicia vigiando. Então toda guerra, ela começa quando eu abro os meus olhos e eu começo a mapear e me proteger daquilo que o inimigo possa fazer contra a minha vida. Então, tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, de John MacArthur, que é uma frase que vai trazer a convicção dessa palavra. Boa parte da igreja parece estar em um parque de diversão e não em uma guerra. Eu vejo as pessoas muitas vezes vivendo um cristianismo, pode deixar ela, Luísa, vivendo um cristianismo, e vivendo a vida delas como se fosse um parque de diversão. Só que a palavra fala que nós temos um adversário que está rondando a nossa vida e a gente precisa estar vigilante. Não quer dizer que nós não vamos desfrutar do que Deus tem nos dado, mas é um momento de nós como igreja começarmos a dar um passo atrás e vigiar aquilo que esse inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Então, que parte da igreja você é e como você tem vivido? Porque muitas vezes o inimigo tem nos pegado despercebido. Só que para o inimigo nos pegar despercebido, nós não estamos cumprindo a palavra. Porque a palavra fala: estejam vigiantes, vigiem. Porque existe alguém que está rondando vocês para destruir a vida de vocês. Então, de que parte você tem vivido aqui como igreja de Jesus? Um parque de diversão e uma guerra. Um parque de diversão onde Jesus é tudo aquilo que Ele pode levar você a se divertir. Onde você pode simplesmente, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é mil maravilhas. Eu aceitei Jesus porque eu quero somente estar desfrutando, porque eu quero estar bem, porque eu quero que vai ser tudo mil maravilhas, que Jesus vai me curar, Jesus vai me abençoar. Sim, gente. Cremos que Jesus cura, liberta, declaramos isso hoje. Mas muitas das batalhas que estamos perdendo é porque não estamos vigiando. É porque não estamos nos posicionando como vigias para estar preparados para aquilo que o inimigo está se levantando. Israel, existia um atalaia. E o atalaia é aquele que ficava em cima das fortalezas fortificadas, em cima das cidades, esperando o inimigo, somente olhando. Somente olhando, ele não lutava, mas ele ficava vigiando. De que parte da igreja eu e você temos sido?
Aquela que está vivendo como um parque de diversão, ou é aquela que sabe que está em uma guerra? É aquela que sabe que tem alguém que está contra ela. Meu irmão, então eu não quero desencorajar você, mas eu quero, pela palavra de Deus, colocar para você que existe alguém que está rondando a tua vida, buscando um momento e uma oportunidade para acabar com você, acabar com a tua família, acabar com a tua vida. Porque a Bíblia nos diz isso. Eu não estou inventando isso, eu não estou dizendo aqui que eu tirei isso da minha cabeça, mas é a palavra. Então, nós não podemos nos posicionar como se a nossa vida fosse um parque de diversão. Com Jesus nós desfrutamos de muita coisa, mas nós precisamos estar vigilantes, porque nós estamos em guerra. Porque nós temos um inimigo. A palavra nos diz isso, nós temos um inimigo que está rondando, então ele é o nosso adversário. Um adversário exterior que está rondando a nossa vida. E para exemplificar melhor isso, gente, períodos de batalha que nós vamos enfrentar, nós vamos falar sobre um homem aqui que se chama Josué. Esse homem, gente, a Bíblia relata 13 batalhas que ele enfrentou, que ele lutou contra os inimigos. E eu quero começar falando com você, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, fala sobre os inimigos de Israel. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, a qual tomarão posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Essa palavra aqui, gente, é lá no início, quando Moisés, ele tira o povo do Egito, vão entrar na terra prometida. O Senhor declara e cita os 7 inimigos do povo hebreu, do povo de Israel. Então, gente, e mais fortes do que vocês. Então, o próprio povo de Israel, ele sempre teve na sua história inimigos. Israel sempre teve inimigos contra ele. Então, aqui o próprio Deus está citando 7 inimigos, 7 povos que eram inimigos do povo de Deus, povos idólatras, povos que adoravam outros deuses, povos que sacrificavam outros deuses, povos que não tinham o Senhor Deus como único a ser adorado, o único Deus a ser exaltado. E isso a gente vai seguindo pela história. Depois você vai ver com Gideão, ele lutou contra os midianitas, Davi, Sansão, contra os filisteus. Então toda a história bíblica, a gente, Israel teve inimigos. O fato hoje de Hezbollah, de Hamas, dos Houthis, isso, gente, isso não é novidade para o povo de Israel. Isso não é uma novidade que agora tem algo se levantando. Desde o princípio teve inimigos contra Israel. E aqui eu não vou contra Israel, mas todo aquele que declara que nós temos o único e verdadeiro Deus, existe um inimigo que se levanta contra. Se o povo de Israel, que Deus escolheu, tirou eles do Egito, teve inimigos que se levantaram contra eles, por que eu e você vamos imaginar que nós não teremos um adversário contra nós? E Israel, ele teve que lutar, ele tinha que lutar desde o início da sua história até hoje, para que pudesse encontrar períodos de paz. Talvez eu e você não estamos lá em Israel e não precisamos lutar hoje fisicamente, ou não estamos lá nos preparando para lutar por algo geográfico, mas essa palavra é para dizer para mim e para você, vocês têm um inimigo que está rondando vocês, buscando uma brecha para acabar com vocês. É a verdade que eu tenho para trazer para a tua vida hoje. Mas esse inimigo, ele já foi derrotado na cruz por Jesus Cristo. Só que nós precisamos nos posicionar em posição de batalha em algumas áreas. E é algo que Deus falou muito comigo durante essa semana, muito sobre a minha vida, muito sobre aquilo que tenho passado. Eu preciso começar a enfrentar problemas que eu fujo deles, para que eu possa ter paz nessas áreas. Porque fugir dos problemas não me traz paz, me traz uma falsa sensação de paz. Uma falsa sensação que as coisas estão no controle. Uma falsa sensação de que eu posso viver em paz. Então é um momento que Deus está levantando a sua igreja, o seu povo, para lutar contra a falsa paz. Então, gente, vamos lá para Êxodo capítulo 17, versículo 8 até o versículo 13. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar
contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela ele se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um em cada lado, de modo que elas permanecessem firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Nós estamos vendo aqui uma parte da história, onde no início, quando Moisés tinha tirado o povo do Egito, eles tinham passado o Mar Vermelho. Então aqui nós estamos no início do processo, do povo sair do Egito, para chegar em Canaã. Então, essa passagem, ela traz algo para nós. Todo o início de processo que nós temos, nós vamos ter que estar posicionados e prontos para lutar. Todo o início de processo que nós vamos enfrentar, pode nos levar a momentos de luta. E quando Moisés fala aqui para Josué, gente, eles não apenas se colocaram em oração. Moisés não ficou assim, vamos orar e vamos ficar quietos. Moisés se colocou em oração, quando ele subiu no monte com Arão e com Hur. Mas ele fala para Josué, separem guerreiros e vão lutar. Todo o início de processo, você vai ter lutas a enfrentar. Todo o processo de restauração, todo o processo que você começa a viver com Jesus, todo o processo que você começa a viver profissionalmente, emocionalmente, questão familiar, você vai enfrentar lutas. Aqui nós estamos no início do processo, e Josué teve que lutar, e a luta durou um dia todo, porque até o pôr do sol, mas no final, a palavra diz que Josué venceu os amalequitas, inimigos do povo de Deus. Então, o início do processo vai nos levar a lutas. Tem gente que não tem se posicionado para lutar. Grave na tua mente algo aqui, gente. Fugir de uma luta não faz ela acabar. A palavra fala que o inimigo está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa alegoria do leão, se uma presa foge do leão, o que o leão faz? Ah, fugiu. Tudo bem, vou pegar outro. Ele corre atrás. Então, todas as vezes que eu fujo das minhas lutas, do meu inimigo, ele vai correr atrás de mim. E ele vai me devorar. Então, toda luta, ela precisa ser enfrentada. Se Josué não tivesse reunido os guerreiros para lutar contra os amalequitas, ele não tinha entrado 40 anos depois em Canaã. E nós estamos falando de uma vitória que veio 40 anos depois, mas que iniciou com uma batalha. Meus queridos, se eu e você fugirmos das lutas que temos que enfrentar, nós não chegaremos nas promessas que Deus tem para nós, elas não irão se cumprir. Então, Josué reuniu os guerreiros e ele se posicionou contra os inimigos. Então Josué ele teve que lutar também quando chegaram em Canaã. Quando eles chegam em Canaã, o que tem esperando eles lá? Gigantes. Eles chegam lá, eles precisam lutar do início ao fim, gente. Nós vamos ter batalhas para enfrentar. Do início ao fim, nós vamos ter que nos posicionar contra os nossos inimigos. Nós não podemos achar que uma vida com Cristo é simplesmente um parque de diversão. Gente, a gente se diverte, a gente ri, a gente desfruta. Mas precisamos estar vigilantes. Nós não podemos ser pegos despercebidos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Seguindo, Josué capítulo 6, uma das, creio que a mais famosa vitória de Josué, Josué capítulo 6, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas.
Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar que estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. Ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas diante do Senhor saíram à frente tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Olha esse último versículo, gente, fala sobre um brado de guerra, fala de um momento de lutar, onde eles ficavam rondando a cidade 6 dias, mas no último dia, eles se levantaram e fizeram aquilo que o Senhor tinha falado. Primeiro eles pegaram a espada e mataram os amalequitas, a espada. Nesse momento aqui, eles venceram uma guerra gritando. Eles venceram uma batalha gritando. Diferentes momentos, posicionamento de guerra da mesma forma. Tem momentos que você vai vencer de uma forma, tem momentos que você vai vencer de outra. Mas aqui já tinham se passado muitos e muitos anos depois daquela batalha. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos entrar em um lugar onde a gente simplesmente vai baixar a guarda, gente. Nós temos sido atacados e nós não estamos vigiando. Vigiando não é ficar o chato da história, não é ficar sem desfrutar, mas é em todo momento ficar vigiando e buscando entender aquilo, o movimento que o inimigo tem feito. Porque nós temos perdido batalhas, gente, e nós não temos vivido em paz. Hoje é uma noite onde o Senhor está aqui para levantar eu e você para um lugar de posicionamento e enfrentamento com as áreas que nós temos perdido a paz em nossas vidas. É uma noite que Deus tem nos posicionado nesse lugar. Venceram a maior batalha de todas, Jericó, a mais famosa de todos. Agora nós vamos para Josué capítulo 7. Olha que interessante, Josué capítulo 7. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficava perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, enviem uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Pois, por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo da terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: soberano Senhor, por que fizesse esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos,
fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem de vocês os objetos consagrados. Pode deixar aí, pode voltar por enquanto. Vencer uma grande batalha. Gente, hoje tem Bíblia, tem leitura mesmo para você entender o contexto. Saindo de Jericó, onde eles venceram uma grande batalha. E depois eles perdem para um povo muito mais fraco. Inexplicável isso. Tanto que eles foram espiar a terra e voltaram, Josué, manda poucos homens, porque ali vai ser barbada. Só que eles partiram para lutar em desobediência. O início da palavra, da passagem fala o quê? Eles pegaram os bens que não eram para eles, pertenciam ao Senhor. Então, como Israel entrou nessa batalha, nessa guerra, em desobediência, eles perderam. Não é simplesmente, talvez você começou a se inflamar e, no bom sentido, eu vou lutar, vou me levantar e vou lutar, vou vencer meus inimigos, aquilo que tem tirado a minha paz. E você começou a se inflamar com isso, eu vou conseguir, eu vou ir. Não é simplesmente se levantar para lutar. Precisa estar em obediência. O próprio Deus tirou as mãos quando Israel quis lutar em desobediência. E o próprio Deus disse isso: os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem e se tornam sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês. Aqui tem um porém. Quando que ele volta? Se vocês eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Deus não está dizendo, a partir de agora, se lasquem, não quero mais nada, se virem. Deus está dizendo, só tem um jeito de eu voltar a lutar com vocês. Vocês voltarem a estar em obediência. Se eu quiser lutar pelas minhas forças, do meu jeito, em desobediência, e é o que tem acontecido conosco, talvez, a gente tem fugido, tem perdido, tem sido oprimido, e tem perdido batalhas. E a gente se pergunta, por que eu tenho perdido? Porque talvez eu tenho retido nas minhas mãos aquilo que não é meu. Financeiramente, gente, para bom entendedor, pingo é letra. Não queira segurar aquilo que é de Deus, o que pertence a Deus. Talvez você tenha perdido batalhas, porque você tem retido aquilo que não é mais teu, que é de Deus. Não é simplesmente lutar, se levantar, mas existe um jeito certo, em obediência. Eles perderam a batalha para Ai, depois de ter ganhado uma grande batalha. Grandes vitórias hoje não garantem pequenas vitórias amanhã para você. Não é porque eu venci algo grande hoje, que amanhã eu não vou cair. Não é porque eu venci uma grande tentação hoje, que amanhã eu não caio numa pequena. Não é porque hoje eu consegui me posicionar, que amanhã eu não vou cair em alguma área. Estar vigilante não se fala de um dia, é um estilo de vida, é um posicionamento. Então, se vocês eliminarem do meio de vocês esses objetos que não são seus, ele volta a estar conosco. Vamos seguir, Luísa? 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas preparadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. O que você tem teimado, é a palavra talvez, em segurar nas tuas mãos que não provém de Deus, não é de Deus, e que você não quer se desfazer disso, mesmo que isso custe as tuas vitórias. São coisas que o Senhor já disse, isso não tem que estar aí. O que você tem retido nas tuas mãos? E aqui não falo algo financeiro, falo de posicionamento, falo de maneira de agir, falo de maneira de você não querer cumprir a palavra, talvez, que a palavra fala para fazer isso e você teme fazer ao contrário, a palavra fala para você fazer aquilo e você faz diferente. Tudo aquilo que eu vou contra a palavra de Deus, faz com que eu não tenha vitórias nas minhas lutas. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Deus está falando, vocês vão vencer, eu tenho vitória para vocês, mas primeiro, vocês retirem o que não é meu, o que não é de vocês, do meio de vocês. Então Deus estava dando uma oportunidade de conserto para aquele povo. Seguindo,
Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher vá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, ele escolheu os Zeraitas, fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e escolheu foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, o homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Então escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nos da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas, que as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, do vale de Acor, ao vale de Acor, com a prata, um manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. Josué disse: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel apedrejou. Depois apedrejou também a sua família e queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, que permanece até hoje. O Senhor disse a Josué: não tenham medo, não desanime. Leve todo o seu exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. É forte você ler. A graça de Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha vindo morrer pelos nossos pecados, mas nós lemos 26, 27 versículos para contar uma história. Uma grande vitória hoje não quer dizer que eu vá me garantir a vitória amanhã, se eu não permanecer em obediência. Acã pecou, Israel perdeu. Quando Acã confessou, Israel tirou do meio do povo aquilo que estava em desobediência, Deus deu vitória a eles. Essa é uma palavra de ânimo, parece não ser, mas nas áreas em que você começou errado, você tem a oportunidade de consertar e Deus conceder vitórias à tua vida nessas áreas. Nas áreas que você precisa consertar, você tem a oportunidade hoje de consertar essas áreas, para que você tenha vitórias sobre elas. Israel perdeu para Ai, começou perdendo, mas terminou ganhando. Quais são as áreas da sua vida que você se encaixa nessa parte? Eu estou perdendo, mas eu preciso ter uma reviravolta para ter vitória nessa área. Eles voltaram lá, lutaram contra Ai e ganharam aquela batalha. Contra Ai, Josué perde no início, por não consultar a Deus após ter vencido Jericó. Acã desobedece uma ordem divina, pega o que era de Deus. Após o arrependimento e remoção do pecado, Deus entrega vitória nas mãos dos israelitas. Depois do arrependimento e remoção daquilo que é errado, eu volto para o lugar onde eu venço meus inimigos. Arrependimento não basta. Saber o que está errado não basta para mim e para você. Precisa haver a remoção. Acã levou o seu pecado, levou o que tinha pego, aquilo foi removido. Então Deus deu uma nova oportunidade. Deus tem novas oportunidades para mim e para você nessa noite, nas áreas em que a gente está perdendo, mas pode dar a volta por cima, desde que haja um arrependimento e uma mudança de direção. Você quer vencer, meu irmão? Está disposto
abandonar aquilo, as áreas que você tem perdido. Por que nos leva a perder as batalhas? Fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Quais são as áreas que você precisa ajustar na tua vida para você voltar a viver? Quais são as áreas que você começou perdendo, mas pode dar uma reviravolta e pode vencer? Quais são as áreas que você não tem paz hoje, que você precisa dar uma reviravolta e voltar a ter paz? Voltar a vencer. Existe oportunidade hoje. Isso são batalhas que Josué lutou contra um povo externo. Eu preciso terminar essa mensagem falando de um outro inimigo. Porque às vezes a gente fica espiritualizando, que tudo é um inimigo que está fora. O inimigo que está fora, a palavra fala para a gente vigiar, porque ele está ao redor. Mas existe um outro inimigo, tão forte, quanto Satanás. E aqui eu estou falando da nossa carne e do pecado que habita em nós. Não adianta nos levantarmos hoje apenas contra o inimigo que está se levantando, e não se levantarmos contra aquilo talvez que está aqui dentro. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, todavia eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como pecado é extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem, o mal que está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Volta, Luísa, no outro versículo 23. É tanta informação que a gente não está entendendo nada. Gente, Paulo está falando aqui, para resumir, no íntimo eu quero Deus, mas o meu corpo é mais forte e faz com que eu faça aquilo que é mal. No íntimo eu quero ser fiel ao Senhor, mas o pecado que habita em mim toma conta e faz eu fazer o que eu não devo fazer. Paulo está dizendo, não é Satanás o meu inimigo aqui, é o meu próprio eu, o meu próprio corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser. No versículo antes, Paulo fala, o meu íntimo ama, eu tenho prazer na lei do Senhor. Aonde? No íntimo. Então não quer dizer que ele não tem Deus, que ele não tem Jesus, que ele não quer fazer as coisas certas. Mas, porém, no versículo 23,
vejo outra lei atuando no corpo, guerreando contra o íntimo, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Então aqui é um inimigo, gente, que muito forte dentro de nós. O que é esse inimigo? Por mais que eu sei que eu tenho que fazer o bem, eu pratico o mal. E esse é um inimigo que guerreia comigo aqui dentro. A palavra fala para a gente amar, mas a gente odeia. A palavra fala para a gente tratar bem, mas a gente trata mal. A palavra fala para nós perdoarmos, mas a gente resiste, endurece o coração. A palavra fala para mim abençoar aqueles que me perseguem, mas eu me levanto contra eles, eu luto contra eles. Então isso é aqui dentro, é um inimigo que muitas vezes a gente fica culpando o inimigo externo, Satanás, que a gente viu que ele é real, mas existe outro aqui dentro. Então eu não posso simplesmente pegar essa palavra e falar para você, lute apenas contra o inimigo, você vai vencer o inimigo que está lá fora, mas e o que está aqui dentro? Que diz para você, ame, perdoe, lute, estenda a mão, ajude, auxilie. E dentro, no íntimo eu sei o que eu preciso fazer, gente. No íntimo eu sei. Mas existe uma luta dentro de mim, do meu corpo, gente, porque tem gente que diz que pecar é ruim. Se fosse ruim, eu e você não íamos fazer, gente. Pecar é bom. Se fosse ruim, a gente não ia pecar. Ele é bom para onde? Para o corpo, mas nos afasta de Deus. Então aqui, assim como há um inimigo rugindo lá fora, buscando para nos devorar, existe um aqui dentro, que briga incessantemente conosco. Gente, lutar contra o pecado será contínuo, será diário. Mas nós somos justificados em Cristo, existe uma saída para nós no pecado. Existe uma saída, nós somos justificados com Cristo. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveia a vocês a tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Pode deixar aqui, Luiz. Essa palavra, gente, acaba comigo. Porque ela resume o pecado numa frase. Por volta de 6 anos atrás, nós escutamos uma mensagem, 2 mensagens. A gente até pode colocar no status do WhatsApp da Renovo, se a gente achar elas para você olhar. Primeiro, eu pequei porque Deus não foi suficiente para mim. Deus não me dá o que eu quero, então já que Deus não me deu, eu tenho o direito de ir atrás do que eu quero. E o pastor que usou esse exemplo, o pastor Marcelo Jamal, ele falou sobre vou dar um exemplo aqui de uma bolsa. Uma bolsa original, ou pegar um tênis da Lacoste, que tem o jacarezinho. O jacarezinho com o rabo virado para o lado certo, é R$1.000, R$1.500. Mas como Deus não me deu, eu pago 50 para um do rabo virado para trás. Eu tenho direito de comprar o falsificado, porque Deus não me deu o original. Então eu peco, porque o que Deus me deu não foi suficiente. Mas essa mensagem, que eu falei que mexe comigo, essa passagem no final de tudo, eu e você nessa noite, falarmos algo. No final de tudo, nós pecamos porque nós quisemos. Todos nós aqui temos muitas justificativas pelos nossos pecados. Todas. A gente é grosseiro porque a outra pessoa mereceu. A gente tem tal atitude porque roubei porque me faltava dinheiro. E assim a gente vai. E a gente vai. Sempre com uma justificativa para os nossos erros. Mas aqui a palavra deixa claro, não tem tentação que Deus não permite que a gente seja tentado, além do que nós possamos suportar. Então, meus irmãos, se nós pecamos, é porque nós perdemos a batalha. Porque Ele é fiel, Ele não dá nada a nós que a gente não possa suportar.
Então, não existe justificativa para os nossos pecados. No final de tudo, nós pecamos porque nós quisemos. Nós queremos ser estúpidos, nós queremos mentir, nós queremos omitir, nós queremos imoralidade, nós queremos roubar, nós queremos fazer tudo. E a mudança começa, e eu começo a vencer, quando eu admito isso. Com Deus e com as pessoas. Não tem provação, não tem tentação que eu não possa suportar. Se eu cair, não foi porque a tentação era forte, mas foi porque eu quis. Uma das frases mais dolorosas que eu acho para nós, é quando a gente admite, eu peco porque eu quero. Não porque eu não era forte para suportar. Então, gente, existe uma luta contra o pecado que está em nós. Nós somos justificados com Cristo. Nele não há mais condenação. Mas quando estamos nele, quando confessamos diante dele, Luísa, coloca para mim aí 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é confessar, meu irmão? Quando o juiz chama alguém e pergunta, você matou? E a pessoa fala, matei. Ela está confessando. A pergunta, e essa palavra aqui não é, por que você pecou? Às vezes parece que a gente chega diante de Deus e o que Ele quer de nós é, por que você pecou? E Ele não pergunta isso. Ele quer que a gente confesse que pecamos, não o porquê pecamos. Não o porquê fizemos. Porque a gente tem uma vasta explicação para justificar. Não existe argumento para o nosso pecado, gente. Existem raízes que nós podemos tratar para não pecar mais. Existe uma história, às vezes, que nos persegue, mas a nossa história de vida não é um salvo-conduto e um álibi para pecarmos, porque em Deus nós podemos resistir. Podemos ser tratados e podemos vencer. Então, se confessarmos, pequei, Senhor. Por que pecou? Pequei porque eu quis. Esse é o começo para vencermos essa batalha interna contra o pecado. Esse é o começo. E para terminar, gente, que é um dos versículos mais fortes dessa palavra, e da Bíblia toda, é Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Pode deixar eles. Na luta contra o pecado. Luta contra inimigo. Inimigo é o pecado. Vocês não resistiram. Até que ponto? Derramar o próprio sangue. Não está falando aqui de alguém que luta um pouquinho e cede. Não está falando aqui de alguém que se deixa vencer. De que forma nós vamos lutar contra o pecado? Se for preciso, até derramarmos o próprio sangue. Paulo está falando aos hebreus, está falando de um nível de luta que custe a nossa vida, porque sangue simboliza vida. A gente tem sido muito fraco. E qualquer coisa é motivo para pecarmos. Qualquer coisa é justificativa para pecarmos. Existem dois inimigos que se nós não vencermos, nós não teremos paz. Satanás e o pecado e o que está dentro de nós. Até que ponto nós temos lutado contra? Não sei. Até que ponto a palavra espera e nos diz? Até com a própria vida.
Paulo está dizendo aos hebreus, se preciso for, morram, mas não pequem. Se preciso for, percam a vida, mas não pequem. E aqui, gente, eu termino essa mensagem, esperando que você não vá bem para casa, esperando que você vá mal. Mal contigo mesmo, mal com as tuas atitudes. Que você não vá achando que a vida cristã é um parque de diversão, mas que você vá mal para casa. Porque é assim que eu estou essa semana. Senhor, me ensina e me ajuda a lutar contra aquilo que me traz uma falsa paz. Seja que venha de fora ou de dentro. Seja com aquilo que está lá, vindo ou aqui dentro. Que eu não espiritualize e jogue tudo a culpa no inimigo. E que eu também não perca para mim mesmo. Aquilo que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, que eu sei que eu preciso fazer, eu não faço. Porque existe algo dentro de mim, do meu corpo, que luta, que guerreia contra o meu íntimo. No meu íntimo, eu tenho prazer no Senhor, prazer na lei do Senhor, mas o meu corpo vem por fora. O que é, aonde está a falsa paz da nossa vida? Do lado de fora ou do lado de dentro? O que tem tirado a paz de nós? Fora ou dentro? E a pergunta é até que nível eu tenho que lutar contra? Até quando que eu tenho que me posicionar contra? De que forma que eu tenho? Paulo diz aos hebreus, se for preciso, derrame o sangue. Entregue a vida. Esse é o nível de luta contra o pecado que temos que ter. Agora, gente, eu quero que você tenha um tempo com Deus. Pode ser sentado, pode ser de joelho. Quiser vir até aqui à frente, você venha. Quiser ficar de pé, fique. Mas se posicione agora. Quer dizer, eu me posiciono, eu me levanto nessa noite para lutar contra aquilo que tem tomado a minha paz. Eu não quero mais viver com essa falsa paz. Essa falsa sensação de que as coisas estão bem. Quais são as lutas do lado de fora que você tem que enfrentar e se posicionar? Tanto em Ai, Josué teve que trazer Acã para confessar e eles terminarem bem. Nas áreas que você começou perdendo, há uma nova oportunidade para você vencer. Nas áreas em que você começou perdendo, há uma nova oportunidade de você vencer. Mas não é escondendo, confessando. Confessar diante de Josué. Depois a gente lê o 1 João, confessando nossos pecados diante do Senhor, que é fiel e justo para nos perdoar, e nos livrar de toda condenação. Quero que você ore agora, e se levante contra aquilo que talvez é externo, mas também contra aquilo que é interno. Tenha o teu tempo com Deus agora, meu irmão.
vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Pra onde eu vou? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Senhor, nós confessamos que fazemos aquilo que não queremos fazer, porque quando pecamos, Senhor, lá dentro no íntimo, nós sabemos que não temos que fazer isso, mas nos controla, Pai, e nós temos perdido a batalha. Mas confessamos ao Senhor nessa noite que fazemos o que não devemos fazer, que sabemos que não temos que fazer, e o bem que temos que fazer não fazemos, Senhor, porque no nosso íntimo queremos, mas perdemos. Confessamos diante do Senhor, Pai, confessamos diante do Senhor, e nos levantamos hoje como uma igreja, Senhor, que está disposta a enfrentar os seus inimigos, Senhor, sejam eles externos ou internos. Uma igreja que se levanta contra uma falsa paz, uma igreja que se levanta contra uma falsa alegria, um falso sorriso, uma falsa tranquilidade, uma falsa vivência, Senhor. Ai de nós, Senhor, que dizemos que há paz onde não há paz. Senhor, queremos uma paz, Senhor, que excede todo o entendimento, uma paz que vem de Ti, Senhor. Nos levantamos hoje como uma igreja que vigia contra aquilo que está buscando nos derrubar e acabar conosco. Uma igreja vigilante, Senhor, uma igreja que sabe que vive um período de guerra, que vive momentos de guerra, Senhor, contra aquilo que é externo e contra aquilo que é interno. Uma igreja que vive, Senhor, sabendo disso, mas uma igreja, Senhor, que confessa, mas remove o pecado. Não apenas confessa, assim como Acã precisou confessar, mas precisou ser removido. Nos ajuda, Espírito Santo, a removermos o pecado do meio de nós. Nos ajude a removermos de dentro de nós o que nos controla. Nos ajude a remover a mágoa, nos ajude a remover a inveja, nos ajude a remover a avareza, nos ajude a remover a dureza, nos ajude a remover, Senhor, a imoralidade, nos ajude a remover, Senhor, a mentira, nos ajude a remover, Senhor, a raiva, a ira, que nos leva a pecar, Senhor. O sentimento não é mais o problema, mas é o que fazemos com isso. Nos ajude a remover de nós, Senhor, os pecados, Senhor. Não apenas a simplesmente confessarmos, Senhor, mas retirarmos de dentro de nós. E porque estamos perdendo em algumas áreas, Senhor, confessamos, estamos vendo isso, Senhor, perdendo em algumas áreas, porque fizemos aquilo que o Senhor reprova. Então, Senhor, queremos nos santificar,
um processo de santificação diário e contínuo, para abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Que possamos voltar a vencer, Senhor, nas áreas que estamos perdendo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé nesse instante. E agora, amados, eu quero que você espiritualmente entre em batalha, que você lute agora por aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Quero que você lute agora as tuas guerras, que você lute em oração, que você entre em batalha agora e comece a lutar mesmo, interceder, seja por você, seja pela tua saúde, seja pela tua casa, seja pelo teu casamento, seja pelos teus filhos. Comece a lutar agora em batalha espiritual, comece a lutar, comece a guerrear, em nome de Jesus. Aquilo que você confessou diante do Senhor hoje, Ele é fiel e justo para te perdoar. Arrependa, remova, e que o Senhor te entregue a vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Comece a guerrear agora espiritualmente, em batalha agora, comece em oração agora, comece a apresentar, comece a lutar, lute agora, posição de batalha, não ficar acuado. Gideão precisou lutar, Gideão precisou lutar contra os midianitas, ele precisou se posicionar, sair do lugar de vítima, sair do lugar onde ele estava escondido, malhando o trigo escondido, sair do lugar que ele dizia, eu sou o menor da minha casa, que é menor das tribos, que é menor de Israel. Então nessa noite, se você quer começar a viver vitórias, saia do lugar de vitimismo e comece a se posicionar, e comece a lutar agora espiritualmente, comece a batalhar espiritualmente, saia do lugar de vítima e lute agora espiritualmente, se posicione. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Com as nossas mãos aos céus declaramos isso, vamos lá. É assim que nós lutamos, é assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim, parece que estou cercado.
declarar isso. Levantemos o volume da nossa voz, vamos lá. Parece que estou. Nós estamos declarando isso também no mundo espiritual. Parece que estou. Parece. Parece que estou secado. Só parece. Parece que estou. Vamos declarar isso mais uma vez. Parece que estou. Parece que estou. Só parece. Nós somos guardados. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Aleluia! Deus abençoe sua semana, meu irmão. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Aleluia!